Então, é uma grande alegria, uma grande satisfação estarmos aqui hoje, nesse momento de estudo, nesse momento de reflexão, e que o Mestre Jesus, os benfeitores amigos, ilumine a mente de cada um de nós, para que possamos ter o entendimento necessário para nosso melhoramento, para nossa renovação. Porque cada coisinha que nós aprendemos é algo que vai nos ajudar na nossa reforma íntima, na nossa evolução. E hoje nós vamos falar de um tema que está nessa obra aí, Bilhetes Fraternais 2. Bilhetes Fraternais 2 é um livro que foi publicado pela Sociedade Divulgadora do Espiritismo Cristão, SODEC, em comemoração aos seus 40 anos de fundação. Este livro apresenta uma coletânea de mensagens trazidas pelos Espíritos na reunião do Físico Espiritual da SODEC desde 1996. São lições ricas de ensinamentos cristãos que nos convidam à vivência do Evangelho. E, em especial, vamos falar do capítulo 56, intitulado Reencontros. E este capítulo começa com a epígrafe de André Luiz. Se Jesus nos recomendou amar os inimigos, imaginemos com que imenso amor nos compete amar aqueles que nos oferecem o coração. E depois o Espírito Rodrigo vem trazer sua mensagem baseado nessa epígrafe. Então ele nos diz: a reencarnação propicia reencontros. São espíritos ligados por laços anteriores de simpatia, antipatia ou compromisso, que torna o cenário material buscando reaproximação. Nem sempre percebes esses liames espirituais. Aprende a ver nesses companheiros e companheiras de jornada a oportunidade de serviço e elevação. Busca auxiliá-los a fim de que se sintam bem diante de si mesmos, do próximo e de Deus. Fornece-lhes o que tens de melhor, trabalhando para alterar o teu padrão mental, a fim de não repetir perante eles os mesmos erros do passado distante. Teu irmão de caminhada, tua responsabilidade. Evita aprofundar os sentimentos inferiores que ainda carreguem nos corações, exercitando junto deles um amor diferente. Aprenda a amá-los sob a luminosidade dos sentimentos mais puros. São irmãos e irmãs que precisam de ti, assim como necessitas deles. Ama-os, fazendo-lhes todo o bem ao teu alcance. Se te amam, eleva o teu amor para amá-los de forma correta. Se ainda nutre animosidade em relação a ti, ama-os também, doando-lhes paz. Reencontros fazem parte da tua programação de vida. Aprende a valorizá-los em teu próprio benefício. Confia em Deus e não desistas de realizar sempre o melhor, de acordo com as suas possibilidades. Aí assina o Espírito Rodrigo. Então vamos ver o que o Espírito Rodrigo quis nos falar à luz dos ensinamentos dos Espíritos superiores, à luz da doutrina espírita. Ele iniciou a mensagem nos falando que a reencarnação nos propicia reencontros. E o que é encarnar? Encarnar é nascer em um corpo de carne. Deus, nosso Pai, nos criou a todos, simples e ignorantes. Ou seja, Deus nos criou sem conhecimento.
mas Ele nos deu a inteligência e o livre-arbítrio e nos fornece todos os meios para nós adquirirmos esses conhecimentos necessários à nossa evolução. A encarnação, portanto, é uma tarefa que Deus impõe aos espíritos no início da vida, como primeira experiência, para ver o uso que esse espírito vai fazer do seu livre-arbítrio. Deus impõe a encarnação aos espíritos com o fim de fazê-los chegar à perfeição. Então, passando pelas provas que Deus nos impõe, adquirimos o conhecimento necessário ao nosso desenvolvimento intelectual e moral. Outro objetivo da encarnação é dar ao espírito condições de cumprir sua parte na obra da criação. Olha que maravilha! Nós somos colaboradores de Deus, somos co-criadores junto a Deus. Deus dá a cada um de nós uma missão. E como foi dito, Ele nos deu a inteligência e o livre-arbítrio, para nós distinguirmos o certo do errado e, portanto, sermos responsáveis pelas escolhas dos nossos atos. Então, a nossa vida é composta das escolhas que nós fazemos. Mas nós não conseguimos chegar a essa perfeição em uma encarnação só. Uma encarnação é um tempo muito curto durante a eternidade. Então, Deus nos dá outras possibilidades, nos dá outras chances. Então, nós podemos reencarnar. Reencarnar, portanto, é o retorno da alma ou do espírito à vida corpórea em um novo corpo físico. E Leon Denis nos fala que as reencarnações são os degraus pelos quais o ser se eleva e progride. Então, cada encarnação, nós subimos um degrauzinho da nossa escala evolutiva até atingirmos a perfeição, até chegarmos a Deus. Cada encarnação nós aprendemos alguma coisa, pelo mínimo que seja, E o nosso progresso, ele pode ser intelectual ou moral. O progresso intelectual são os conhecimentos que nós adquirimos. E o progresso moral é a regra do bem proceder. O progresso moral é nós aprendermos a fazer as boas escolhas com o nosso livre-arbítrio. E à medida que o homem progride intelectualmente e moralmente, o mundo progride materialmente. Então, se a gente olhar para 100 anos atrás e para agora, quanto progresso! E todo esse progresso obtido no planeta Terra é fruto da inteligência do homem, fruto do que nós fazemos com a nossa inteligência. A reencarnação, portanto, é uma necessidade evolutiva, porque somente ao contato com a matéria física consegue o espírito certos elementos necessários ao seu progresso. Então, existem coisas que nós aprendemos lá no mundo espiritual e existem coisas que nós só podemos aprender ao contato com a matéria. Então, é por isso que nós precisamos reencarnar. Então, por diferentes experiências aqui no plano físico, pelas mais diferentes situações que nós passamos aqui, nós vamos aprendendo, vamos adquirindo conhecimento e vamos trabalhando também a nossa elevação moral. E quantas vezes nós reencarnamos? Quantas vezes nós vamos reencarnar? Qual é o limite da encarnação? Então, Emmanuel nos fala que o amor infinito de Deus nos permite nascer e renascer
tantas vezes quanto se façam necessárias ao nosso próprio burilamento. Então não existe limite. Todos nós temos inúmeras existências e teremos inúmeras ainda pela frente. Então nós vamos retornar quantas vezes forem necessárias ao nosso aperfeiçoamento espiritual. Em cada encarnação, nós vamos apurando a nossa sensibilidade, aperfeiçoando as nossas faculdades intelectuais e morais. Então, a encarnação, portanto, é um estado transitório. Nós vamos precisar reencarnar enquanto não chegarmos à condição de espírito puro, quando nós vamos estar livres de todas as nossas mazelas e vamos poder viver a verdadeira vida, que é a vida espiritual. Mas, por enquanto, nós estamos nos dois planos, ora no plano material, ora no plano espiritual. E o Mestre Jesus nos falou da reencarnação em várias situações lá no Evangelho. E uma dessas situações foi quando um líder religioso dos judeus, um fariseu chamado Nicodemos, foi procurar Jesus para conversar. E Jesus lhe falou que ninguém pode ver o reino de Deus se não nascer de novo. Quer dizer, ninguém pode evoluir se não reencarnar. Ninguém pode progredir se não reencarnar. Então, a ideia da reencarnação sempre esteve presente no cristianismo primitivo dos tempos apostólicos de Jesus. E algum tempo depois, na pureza dos ensinamentos cristãos. Então, os primeiros cristãos, eles trabalhavam a ideia reencarnacionista, desculpem. E só a partir do ano 553 depois de Cristo, no Concílio de Constantinopla, essa ideia da reencarnação passou a ir contra os interesses dos poderosos da época, da igreja da época, e começou a considerar todos os seguidores das ideias de reencarnação como criminosos passíveis de pena de morte, ou seja, quem tinha a ideia da reencarnação era perseguido. Mas essa ideia sempre esteve presente na humanidade, porque é uma verdade, não é pelo fato de colocar um decreto que ela não exista, que ela vai deixar de existir. Nós sempre reencarnamos e precisaremos reencarnar ainda inúmeras vezes. O objetivo da encarnação, portanto, é o progresso do indivíduo, o progresso do espírito e, por consequência, o progresso da humanidade. Dr. Bezerra de Menezes nos fala que as leis divinas criaram com tamanha sabedoria os mecanismos da evolução que todos nós, de algum modo, dependemos uns dos outros. É verdade que nós precisamos progredir, mas nós não conseguimos fazer isso sozinhos. Existe também uma lei divina, que é a lei da sociedade. Nós precisamos uns dos outros para progredir. Por quê? Porque todos nós aqui passamos por experiências diferentes. Todos nós não temos todas as virtudes, não temos todos os conhecimentos, nossos conhecimentos são diferentes. Então precisamos trocar experiência, nós precisamos uns dos outros. E para começar na reencarnação, para encarnar, nós precisamos de um pai e de uma mãe. Dr. Bezerra nos fala, não se renasce na Terra sem o concurso dos pais ou dos valores genéticos que eles forneçam. Então, para que o retorno no mundo material aconteça, necessitamos adquirir um novo corpo físico, a união do gameta masculino com o gameta feminino, gerando ali, formando o novo feto.
precisamos de um pai e de uma mãe. E só por isso nós já temos um grande motivo de gratidão, já temos uma grande dívida para com os nossos pais, porque eles nos deram a oportunidade de reencarnar. E é essa oportunidade que nós precisávamos para chegar aqui na Terra e aprender, evoluir, crescer, né? André Luiz nos fala que não nos cabe analisar a espécie de nossos pais, nos cabe a obrigação de honrá-los com nosso amoroso respeito, sejam eles quem forem. Então, não importa a índole de nossos pais, né? Nós devemos amá-los, respeitá-los e auxiliá-los no que for possível. Os nossos pais não são nossos pais por acaso. Existe na espiritualidade uma equipe que cuida dos processos reencarnatórios. Então, essa equipe vê as necessidades do espírito reencarnante e as necessidades dos pais. Então, é feito lá um contrato, né? Um compromisso, um pacto. Então, nós já assumimos com os nossos pais que iríamos ser seus filhos. Joana de Ângeles nos fala: os pais assumem desde antes do berço, com aqueles que receberão a condição de filhos, compromissos e deveres que devem ser exercidos, desde que serão também, por sua vez, meios de redenção pessoal perante a consciência individual e cósmica. Pais e filhos vão evoluir juntos. A família, portanto, é o primeiro grupo social que o espírito frequenta, né? É a célula fundamental da sociedade. Nos diz Joana de Ângeles, a família é a célula máter do organismo social, onde se desenvolvem os sentimentos, a inteligência e o espírito desperta para as realizações superiores da vida. Então, a família é a unidade básica da sociedade, é onde nós aprendemos os valores, as regras de comportamento, a respeitar o outro. Uma família equilibrada é uma grande contribuição para uma sociedade mais humana, mais justa. Uma família em desequilíbrio, ela desestrutura a sociedade. Então, a família é a primeira escola de educação para o espírito. Emmanuel nos fala que a melhor escola ainda é o lar. É no lar onde a união e o companheirismo se desenvolvem. Durante as nossas diversas encarnações, no lar nós vamos assumindo diversos papéis. Nós somos filhos, somos pais, somos irmãos, somos esposos, somos tios, avós e assim por diante. E vamos aprendendo diversas formas de amar. O amor do filho para com o pai, o amor do pai para com o filho, o amor do tio para com o sobrinho, do avô para com o neto e assim por diante. E quando nós realmente amamos os nossos filhos, nós pais, toda vez que a gente encontrar uma criança, a gente vai ter uma ternura por aquela criança. E quando o filho ama verdadeiramente seus pais, respeitam seus avós, toda vez que ele encontrar uma pessoa de mais idade, ele vai amar, vai ter respeito por aquela pessoa. Então, na família é onde nós vamos aprendendo a amar, né? Onde nós desenvolvemos a fraternidade universal. Raul Teixeira nos fala: a família é essa escola onde podemos aprender a amar umas poucas pessoas para um dia amar a humanidade inteira. E quem são os espíritos que reencarnam numa mesma família? O Evangelho nos fala que os que reencarnam numa mesma família, sobretudo como parentes próximos, são os mais das vezes espíritos simpáticos, ligados por anteriores relações que se expressam por uma afeição recíproca na vida terrena.
Então, reúnem-se em uma família, especialmente como parentes mais próximos, os espíritos que possuem semelhanças de gosto, que possuem semelhança de progresso moral, que possuem afeição uns com os outros. É que o Emmanuel chama de hereditariedade psicológica. É a natural aglutinação dos espíritos que se afinam nas mesmas atividades e inclinações. É comum a gente ver nas famílias as pessoas gostarem das mesmas coisas, muitos têm a mesma profissão. Por que isso acontece? Porque são espíritos que já estiveram juntos em outras encarnações, fazendo alguma atividade e agora voltaram para continuar as atividades que deixaram em outras encarnações. Mas também pode encarnar em uma família espíritos completamente estranhos uns aos outros, afastados entre si por antipatias igualmente anteriores, que se traduzem na Terra por um mútuo antagonismo que aí lhe serve de provação. Então aqui nós encontramos a explicação para os desentendimentos, para as desavenças que às vezes existem entre os integrantes da família. Então isso acontece porque provavelmente em outra encarnação, nós tivemos desavenças e não nos reajustamos, né? Não fizemos as pazes e agora voltamos para restabelecer, porque a lei de Deus é a lei do amor. Nós temos que nos amar uns aos outros. Então o espírito renasce no mesmo meio que já viveu, estabelecendo de novo relações com as mesmas pessoas, a fim de reparar o mal que lhes haja feito. Então não foi à toa que Jesus nos aconselhou: reconcilia-te com teu adversário enquanto estás a caminho com ele. Então nós temos que fazer de tudo para perdoar, para compreender, para aceitar o outro. Nós não precisamos concordar com o outro, mas nós precisamos aceitar as ideias do outro, porque ele é diferente. Então nós temos que nos reconciliar, não podemos deixar promover uma inimizade. Por quê? Porque quando nós desencarnamos, nós deixamos aqui somente o corpo físico e vamos para o mundo espiritual como nós somos. E se chegarmos lá no mundo espiritual cheios de ódio, de rancor, de desejo de vingança, nós podemos até se tornar um obsessor daquele a quem odiamos. Se ele for primeiro, ele se tornar nosso obsessor. Então foi por isso que Jesus nos aconselhou, nos reconciliarmos enquanto estamos juntos aqui na Terra, reencarnados. É lógico que lá no mundo espiritual nós temos a oportunidade de meditar, de mudar as nossas ideias, de refazer os nossos pensamentos. E se nos arrependermos, vamos pedir para nascer junto daquele a quem nós odiamos, né? Na mesma família. Aí qual será o nosso procedimento nessa família? Nos diz o Evangelho que vai depender da maior ou menor persistência nas boas resoluções que tomamos lá no mundo espiritual. Então nós podemos ser amigo ou inimigo dos nossos familiares. Então aqui nós encontramos a explicação para certos ódios, para certas repulsões instintivas que não têm causa nessa vida. São pais que sem nenhum motivo aparente não gostam do filho, filhos que não gostam do pai, aquele vizinho insuportável, aquele chefe que é
não aguento ver, aquele colega de trabalho que eu não gosto, né? Caso não haja reconciliação, o adversário poderá vir a fazer parte da família na próxima reencarnação, sendo aquele parente difícil que pode ser o cônjuge, filhos, pais ou irmãos, ou mesmo tios, vizinhos e colegas. Então, nós precisamos compreender que os pais produzem o corpo, não produzem o espírito. Aquele espírito que chega na família é um espírito, um filho de Deus, que Deus confiou àqueles pais. Então, os pais devem ter-se de seus deveres e pôr todo o seu amor e esforço para aproximar de Deus a alma que lhe chega aos braços. É uma missão que Deus dá aos pais. Então, é uma missão que lhes foi confiada e cuja recompensa receberão se fielmente cumprir com as suas obrigações. A cada pai e a cada mãe será perguntado: o que fizeste dos filhos que eu lhe confiei? Então, se nós, pais, fizermos todo o esforço para educar aquele espírito, nós vamos ter a nossa consciência tranquila. Mesmo que aquele espírito seja um espírito rebelde e não quis receber os nossos ensinamentos, mesmo com todos os conselhos que temos com a boa educação, esse espírito se desviou, então a culpa não é mais dos pais, a culpa é do espírito da sua rebeldia. Então, quanto mais sacrifício com serviço incessante pela felicidade dos corações que o Senhor nos confia, mais elevada ascensão à glória do amor divino, nos diz André Luiz. Então, a nossa recompensa, quanto mais difícil for a nossa missão, mais felicidade teremos se formos bem sucedidos. O espírito dos pais tem, portanto, a missão de desenvolver os filhos pela educação. Então, o pai deve ajudar seus filhos no desenvolvimento intelectual e moral para fazê-lo progredir. Os filhos são sempre vínculos de seus pais, mas nem sempre vínculos porque tenham convivido conosco no passado, nos diz Raul Teixeira. Muitas vezes nos chega na família um espírito que nós não conhecemos, que nós não convivemos com ele no passado, mas esse espírito carrega os mesmos tipos de débitos ou virtudes, ganhos morais que a gente precisa ter junto de nós. Ou seja, esse espírito possui as mesmas necessidades evolutivas que nós possuímos. E por que isso acontece? Porque às vezes em outra encarnação nós não valorizamos nossa família, nós tratamos mal os nossos familiares, não cumprimos com a nossa obrigação. E os nossos familiares nos perdoaram, eles continuaram sua jornada, progrediram, e nós ficamos para trás. Aí nós temos que reencarnar com outros espíritos que possuem a mesma necessidade que nós possuímos. É como o aluno que repete de ano, ele vai ter que estudar numa turma com alunos diferentes daqueles seus colegas. Pode acontecer também que o espírito menos adiantado reencarne em uma família para receber os conselhos e os exemplos dos demais e progredir. E ainda pode acontecer de um espírito mais elevado reencarnar numa família como missão para auxiliar os demais familiares. Nos diz André Luiz que na família há reaproximação com os espíritos aos quais somos devedores de paciência e ternura, tolerância e sacrifício. Então, na família temos a oportunidade de praticar a paciência, de exercitar a compreensão. Então, a tolerância e o perdão são fundamentais para a harmonia familiar e para a nossa harmonia própria. A reencarnação nas famílias
tem por objetivo fazer com que estejamos juntos daqueles que nos ajudem a superar nossas próprias dificuldades e que também nós possamos auxiliá-los a superar as suas. É um auxílio mútuo. E às vezes não há condições de nos reencontrarmos com os nossos antigos familiares pelos laços consanguíneos. Então Deus possibilita, através da adoção, receber em nosso lar um companheiro do passado. O Evangelho nos fala que Deus permite que haja órfãos para exortar-nos a ser filhos de pais. Muitas vezes a criança que socorreis nos foi caro em outra encarnação, caso que, se pudessem lembrar-vos, já não estaríeis praticando a caridade, mas cumprindo um dever. A adoção, portanto, é um grande ato de amor. E Emmanuel nos alerta que não são somente os pais humanos que estão cercados de obrigações, mas igualmente os filhos têm as suas obrigações. Os filhos estão marcados por divinos deveres junto daqueles aos quais foram confiados pelo Supremo Senhor na senda humana. É indispensável prestar obediência aos progenitores dentro do Espírito do Cristo, porque semelhante atitude é justa. Então, os filhos também têm obrigação de amar seus pais, ter cuidado, ter carinho, auxiliar no que for possível. É uma atitude justa, nos diz Emmanuel. E o que é uma atitude justa? É uma atitude que está de acordo com a justiça de Deus. É o quarto mandamento: honrai vosso pai e a vossa mãe. Então, ao amor que nós temos aos pais, nós temos que acrescentar respeito, atenção, submissão, concordância, com mais cuidado do que nós acrescentamos aos outros, né? Então, existem, portanto, as famílias espirituais e as famílias corporais. Então, muitas vezes nós temos mais afinidade com o vizinho, com o colega de trabalho, do que com o familiar. E por que isso acontece? Porque não são os laços da consanguinidade os verdadeiros laços de família, e sim o da simpatia e o da comunhão de ideias, que une os espíritos antes, durante e depois as suas encarnações. Então é por isso que dois seres nascidos de pais diferentes podem ser mais irmãos pelo espírito do que se fossem pelo sangue. Mas com a convivência, aqueles que nós não temos muita afinidade, nós vamos criando esses laços de afeição. Então a reencarnação, nos diz André Luiz, ou aliás, nos dizem os benfeitores amigos no Livro dos Espíritos, amplia os deveres da fraternidade, pois no vosso vizinho, no vosso criado, pode encontrar-se um espírito que foi do vosso sangue. Então, por isso que nós devemos nos amar a todos como Cristo nos amou, sem distinção, sem preconceito, porque somos todos iguais perante Deus. E nos diz ainda Dr. Bezerra de Menezes: conduzamos a nossa mensagem de paz e de amor a quantos nos partilham a estrada do dia a dia. Façamos ao outro o que desejamos para nós mesmos. Somos todos irmãos, somos todos iguais. Nos amemos como Cristo nos amou. E André Luiz nos fala que qualquer criatura que se mostre necessitada de pedir um favor é um teste para a sua capacidade de entendimento e para seus dotes de educação. Então, todos aqueles que nos chegam pedindo um favor, pedindo um conselho, eles nos estão dando a oportunidade de praticarmos a lei do amor. Se ele chegou até nós, é porque nós temos capacidade de auxiliá-los, né?
Então, como nos disse o Espírito Rodrigo na mensagem, teu irmão de caminhada é tua responsabilidade. Somos todos nós responsáveis uns pelos outros, né? Precisamos nos auxiliar. Precisamos fazer todo o bem que estiver ao nosso alcance. Então, para qualquer espécie de sofrimento, é possível dar uma migalha de alívio, um amparo, ainda quando semelhante migalha não passe de um sorriso de simpatia e compreensão. Às vezes o companheiro só quer falar, só quer ouvir, só quer ser ouvido, só quer um bom dia, só quer um sorriso, e nós podemos oferecer a isso, né? E aquelas pessoas difíceis que chegam até nós, essas são as que mais precisam. André Luiz fala que o irmão caído é a nossa carga preciosa. Nós precisamos auxiliá-los a se reconduzirem nas leis de Deus. Então, para adquirir experiência, aprendizado, precisamos nos esforçar, precisamos caminhar e auxiliar o próximo em sua caminhada. E o Espírito Walter, através de Chico Xavier, na obra Amor sem a Deus, nos diz que a família espiritual engloba não só as pessoas ligadas entre si em anteriores existências na Terra, mas também muitas outras que continuam presas ao coração pelos liames autênticos de simpatia e afinidades de ideia. Então, nós precisamos ampliar nosso conceito de família, né? Então, aqui na Terra, nós fazemos parte de um grupo de espíritos necessitados e em compromissos uns com os outros, né? Que necessitamos de auxílio e reparação. Então, a reencarnação nos possibilita reencontro com os nossos irmãos de caminhada para que possamos progredir juntos. Nos reencontramos para ajustes indispensáveis perante as leis de Deus. Valorizemos essa oportunidade e realizemos sempre o melhor, sempre dar o melhor de nós, de acordo com as nossas possibilidades, confiando sempre em Deus, como nos aconselhou o Espírito Rodrigo. Então, era isso que nós tínhamos para hoje. Muito obrigada pela atenção de vocês e que Jesus abençoe a todos nós e aos nossos familiares. Muita paz a todos.